Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Grupo Espírita Irmão Áureo. E aí, você já pensou? Existe bem sofrer? Existe mal sofrer? Existe essa diferença no sofrimento? Já pensou sobre isso? E é esse o nosso convite para a reflexão de hoje à noite. Vocês estão vendo que temos aqui algumas surpresas, algumas novidades que também irão acontecer nas lives. Então, aguardem mais tarde também a nossa live do Grupo Espírita Irmão Áureo. Sobre o assunto, quando foi proposto eu fazer essa abertura, eu estive pensando quão pertinente ela é para este momento que estamos vivenciando no planeta Terra. Estamos passando por um processo de mundo de regeneração e o bem sofrer e o mal sofrer vem nos fazer refletir sobre todas as lições, inclusive as que nós colocamos aqui neste canal de comunicação com vocês, das oportunidades que a espiritualidade tem nos dado através das novas tecnologias, de estarmos juntos não só numa ligação física, mas estarmos juntos numa ligação pelo sentimento. Que esses momentos de reflexão possam ser para interiorizarmos no nosso coração, na nossa mente, a necessidade de vermos o Evangelho de outros modos. Porque quando a gente pega as páginas do Evangelho, por mais que sejam escritas há tanto tempo atrás, a gente percebe o quanto elas são atuais, pela nossa necessidade de nos modificarmos, de crescermos. A ideia nós já temos, mas nós temos que aplicá-la, não é mesmo? Não estamos aqui para a busca dessa felicidade efêmera que nos leva ao consumismo material. O consumo material é importante para crescermos também, mas quando ele vem desapegado dos sentimentos maiores que devem ser o nosso propósito nessa vida, é hora de repensarmos. E é este convite que esse podcast da noite de hoje, Bem Sofrer e Mal Sofrer, das lições do Evangelho, nos trazem neste momento. Vamos pensar, refletir, aproveitar os momentos para nos ligarmos com o mais alto e principalmente para nos conectarmos e estarmos sempre juntos nos sentimentos profundos do amor e da alegria. A alegria surge quando a gente passa a perceber o quanto nós temos em nossas vidas, quantas dádivas são nos proporcionadas a cada instante da nossa existência. Então vamos pensar sobre isso essa noite, que nos aguarda ainda com muitas surpresas. Então nos alegremos, pensemos no bem sofrer, que possamos sofrer bem tudo aquilo que tivermos que passar nessa existência e possamos sofrer juntos, conectados com o amor, com a alegria, com a perseverança e com a esperança, que devem ser os pilares para que possamos galgar a nossa evolução. Então eu convido vocês a ouvir este podcast apresentado pelo Fabiano e que possamos então abrir os nossos corações aos ensinamentos do Evangelho. Deixo aqui o convite para vocês também da nossa live que ocorrerá mais a pouco. Também está cheia de surpresas, tenho certeza que todos vão gostar. E também deixe os seus comentários, o seu like nas redes sociais. Se quiser saber mais sobre as atividades remotas que estamos desenvolvendo durante a semana, nos procure por meio dessas redes que a gente entre em contato. A sua opinião, os assuntos que você quer saber são muito importantes para que a gente possamos trabalhar e estudar cada vez mais. Nós temos diversas atividades que ocorrem durante a semana e nós deixamos o convite para aqueles que se interessarem, nos procurarem, que a gente vai estar respondendo a todos. Eu desejo a todos uma boa escuta, que os sentimentos maiores possam prevalecer a todo instante em nossa vida. Muito obrigada. Olá a todos! É bom estar aqui novamente,
realizando este exercício de reflexão. Lembro como se fosse hoje, o primeiro texto e o primeiro podcast. Sensibilizado e talvez movido pelas necessidades, me recolhi. Um quarto com pouca luz, ouvindo música e escrevendo, até mesmo sem saber o que faria. E hoje, 45 semanas, 315 dias aproximadamente depois daquele instante, aqui estou novamente, talvez ainda movido por necessidades, ainda que diferentes, e sensibilizado por ter lido em um culto no lar, de domingo à noite, aqui em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 18, Bem e mal sofrer. Eu gosto sempre de iniciar falando das minhas motivações, do que me tocou nos meus sentimentos e me impulsionou. E esta mensagem me sensibilizou muito. Melhor dizendo, até me incomodou. Porque poucas vezes paramos para pensar e refletir em diversas questões que o espírito de Lacordaire nos propõe, ele que escreve esse tópico. Tais como: quem são os aflitos a que Jesus se refere? Existe um bem sofrer? Quando estamos sofrendo, a prece ajuda, mas não é suficiente? E em tempos como os atuais, em que compulsoriamente estamos sendo reconduzidos ao encontro conosco mesmo, e com o reconhecimento do próximo e de suas necessidades, talvez refletir sobre o sofrer possa nos trazer luz e entendimento. Então, feita essa introdução, vamos começar pelo começo. Antes de entrarmos no tópico do Evangelho, vejamos de forma bem breve o que a ciência e o dicionário nos falam. Os conceitos de dor, sofrimento e aflição estão bastante relacionados e aparecem como sinônimos em diversos dicionários. Assim, para termos uma ideia rápida, vamos identificar 3 definições. Dor, que geralmente é definida pelo conceito acadêmico, ou seja, está muito ligado a fatores físicos e fisiológicos. Entretanto, esse conceito já evoluiu para questões abstratas, como, por exemplo, a percepção de dor, que muitas das vezes é dita como dor psicológica, por exemplo. Ou seja, essa definição ainda não é consenso e ela vem evoluindo através dos anos. Sofrimento. Sob a minha ótica, uma boa definição é encontrada num artigo de Clara Costa Oliveira para a revista Bioética de junho de 2016. Ela diz assim: sofrimento é um estado de aflição severa associado a acontecimentos que ameaçam a integridade, ou seja, a manter-se intacto, de uma pessoa. Sofrimento exige consciência de si, envolve as emoções, tem efeitos nas relações pessoais da pessoa e tem um impacto no corpo. Este é o conceito que ela nos traz. O terceiro e último, aflição. Vemos que o conceito de aflição também é citado no conceito de sofrimento, e ele é definido como um sentimento de persistência da dor ou do sofrimento. Portanto, percebemos nessa definição inicial que esses 3 conceitos estão claramente interligados. E começamos por aí porque 2 termos, aflição e sofrimento, justamente aqueles que são definidos e se vinculam mais claramente às questões não físicas e, por que não dizer, espirituais. Esses 2 termos, aflição e sofrimento, são citados na passagem do Evangelho que ora estudamos. Vejamos, inicia assim o item 18. Quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia de modo geral aos que sofrem,
visto que sofrem todos os que se encontram na terra, estejam no trono ou sobre a palha. Veja, aqui aparece aflitos e na explicação aparece sofrem, os dois termos que definimos. E aqui também já nos deparamos com uma situação interessante. Todos os que se encontram na terra sofrem. E vejam, os desencarnados também se vinculam à terra, fazem parte da população espiritual vinculados à terra. Mas Jesus não se referia a este sofrimento geral pelo qual todos passamos, quando endereçou as bem-aventuranças. Veja que há um complemento na lição do Evangelho. Poucos sofrem bem. E aqui estão definidos os que sofrem, que eram objeto de Jesus. Ou seja, o objetivo da discussão proposta por Lacordaire é justamente olhar para como nos comportamos diante dos sofrimentos que a vida nos apresenta. E aqui nos permitimos uma reflexão em torno de uma frase que nas últimas reuniões do estudo minucioso do Evangelho, o nosso miudinho, tem nos tocado muito. A frase é a seguinte: vivemos tempos difíceis. Esta é uma constatação que se opõe ao que normalmente nós buscamos. Ninguém gosta de sofrer e normalmente fugimos do sofrimento buscando justamente conforto. E ao mesmo tempo nos frustramos porque, por mais que nos esforcemos, fatalmente nos deparamos com sofrimento. Com efeito, nos lembramos da mensagem de um espírito amigo também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, os que são brandos e pacíficos, discorrendo sobre a afabilidade e a doçura. Diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Para mim não existe melhor definição da nossa realidade do dia a dia. É então que, continuando, percebemos outra advertência que bem caracteriza os termos atuais, dessa feita já na mensagem que estamos analisando. Diz assim, e olha que interessante: a prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que se apoie numa fé viva na bondade de Deus. Notemos aqui a profundidade desta advertência. Vivemos épocas difíceis em que todos sofremos e onde a prece, que já foi definida por André Luiz como o mais poderoso instrumento de auxílio, não é suficiente. É preciso mais. É preciso ter a fé em Deus. Traduzindo em miúdos, é preciso buscar a crença profunda e balizada no conhecimento, assim como é fundamental buscar a fidelidade a Deus que se manifesta no esforço, na busca e na ação. Estes os dois fundamentos da verdadeira fé. Ao pesquisarmos um pouco mais sobre o assunto que estamos refletindo, encontramos uma discussão interessante sobre a compreensão de Buda a respeito do sofrimento. Disse que, em seu primeiro ensinamento, há 2.500 anos atrás, Buda propôs 4 verdades sobre o sofrimento. A primeira diz respeito a reconhecê-lo. É preciso reconhecer o sofrimento, olhar para ele, reconhecer que ele existe. A segunda diz sobre reconhecer as suas causas. A terceira fala da possibilidade e da necessidade de eliminar estas causas. E, finalmente, a quarta ressalta a necessidade de trilhar o caminho de eliminar estas causas, ou seja, ação. Reconheço nesses ensinamentos consonância com os propósitos de Lacordaire, com o que ele propõe nessa mensagem. Devemos refletir, ao final das contas, se nossas ações e atitudes diante dos acontecimentos da vida estão coerentes com o que a lei divina nos propõe. E refletimos aqui que Deus, sempre misericordioso e bom,
jamais nos pede além de nossas possibilidades. Ao contrário, não poucas vezes intercede nas situações, minorando o peso de acordo com nossas possibilidades. E por amor extremo, não raras vezes atenua diversas situações em nossas vidas. Mas se a lei divina é amor e misericórdia, também é justiça. E sempre respondemos segundo nossas ações. Frequentemente, em nossa busca desenfreada pelo menor esforço e pelo maior conforto, nos comportamos exatamente de forma contrária ao que o Evangelho aqui nos propõe. Diz assim: não desejeis um repouso em que o vosso corpo se entrevaria e vossa alma se entorpeceria. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Com efeito, encontramos mais adiante no mesmo capítulo, o tópico 20, intitulado A Felicidade Não É Deste Mundo, ditado pelo espírito de François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, a seguinte passagem: aquilo em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não se deixa guiar pela ponderação que, por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e de decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Este deve ser um exercício de lucidez espiritual. E vejamos, a palavra lucidez por si só mereceria bastante tempo para discutir seu significado. Se reconhecemos que a Terra, enquanto mundo de provas e expiações, é terreno de luta e trabalho, não devemos esperar descanso. Devemos esperar luta contra as nossas imperfeições e trabalho em todas as acepções possíveis desta palavra, desde a realização espiritual até a realização da reforma íntima, tão detalhadamente descrita por Santo Agostinho na resposta à questão 919 do Livro dos Espíritos. Importa, portanto, ponderarmos o que esperamos da vida, o que nos propomos a fazer desta encarnação e da oportunidade que cada instante representa, e o que a divina providência nos propõe. Qual é a proposta de Deus, vivida por Jesus e repetida pelos bons espíritos, materializada em cada acontecimento e circunstância que a vida nos apresenta? O esforço que fazemos para mudar nosso olhar é, com certeza, decisivo para que possamos buscar um desfecho melhor nesta nossa encarnação. Muito bem definido na frase que encerra este item. Diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho, virá o repouso. E para finalizarmos nossas reflexões de hoje, nos lembramos da introdução do livro Vinha de Luz, onde, ao descrever o conteúdo da obra, Emmanuel nos diz: não é exortação nem profecia, é apenas convite. Convite ao trabalho santificante, planificado no código do amor divino. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, se a lâmpada resplende, consumindo a energia que a usina lhe fornece, ofereçamos a instrumentalidade de nossas vidas aos imperativos da perfeição, para que o ensinamento do Senhor se revele, por nosso intermédio, aclarando a senda de nossos semelhantes. O Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós. Fiquemos assim, todos com Deus.
Queridos irmãos, após um estudo elucidativo que nos trouxe tantas reflexões a serem abordadas, as palavras são insuficientes para agradecer ao nosso Criador tantas dádivas que recebemos de sua imensa sabedoria. Peçamos ao nosso Mestre Jesus, enviado por Deus, que nos auxilie ainda mais para que possamos exercitar as virtudes, gratidão, entendimento, sabedoria, confiança e tantas outras que nos levarão a alcançar a paciência de nosso bem e mal sofrer. A maioria de nossos sofrimentos, causados por nós mesmos, são lições e oportunidades para o nosso progresso, desde que aceitas com amor. O remédio, como sabemos, está em nossas mãos, a prece, que feita com sinceridade e gratidão, nos eleva até o nosso Pai. Seremos gratos a Deus por esses breves momentos em que unidos podemos lembrar de todos os nossos irmãos de nosso abençoado planeta. Paz a todos e que as bênçãos do Mestre possam alcançar nossos corações. Que Jesus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.